Olá, meus queridos alunos e minhas queridas alunas. Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal Douglas Gotti Apresenta Artes. Lembrando que é um canal que a gente sempre fala de arte. Arte que a gente faz e arte que a gente aprende. Gostaria de pedir mais uma vez que prestasse bastante atenção nos detalhes da nossa aula de hoje e que, se possível, tomem nota das coisas que vocês querem perguntar para o professor, para que a gente possa discutir nos nossos encontros, né, que sempre vão acontecendo, encontros que são muito bacanas, que a gente está sempre conversando de arte, né, e é com muita propriedade que vocês também podem opinar, falar o que vocês acham, perguntar, esclarecer, né, estar desenvolvendo alguma estratégia, algum conhecimento, alguma técnica nova. Então tomem nota, prestem bastante atenção no vídeo e vamos anotar, lembrar, né, dar um jeito de ter isso registrado para a gente poder discutir nas nossas aulas, tá bom? E abordando essa questão de arte, sempre surge uma questão muito interessante. Onde a gente pode encontrar a arte? A arte, ela pode ser encontrada em obras de pintura, na escrita, na dança, na poesia, na arquitetura, no cinema, no teatro, na escultura e muito mais, né? A gente está sempre falando disso. Na verdade, é difícil definir o que é arte exatamente. Não existe uma resposta definitiva, já que temos muitas concepções a respeito do que vale e o que é aquilo que faz bem para as pessoas ou mal para as pessoas, né? Podemos transformar com a arte. Vários setores de nossas vidas são atingidos pela arte, assim podemos ver o mundo de forma mais atraente e mais graciosa, percebendo que à nossa volta muitas coisas desagradáveis ou tristes, né, podem ser mudadas e avaliadas de um jeito mais leve, mais tranquilo e mais feliz. Bom, mas o que a arte pode trazer de benefício para a gente? Por que a arte no nosso dia a dia é tão interessante, né? Vamos pensar em alguns aspectos que podem ser úteis para nós, né? A arte, ela pode ajudar no desenvolvimento do jeito como a gente se expressa, do como a gente se acha, da nossa confiança, da nossa imaginação, da nossa criatividade. A gente experimenta diversas linguagens com a arte. A gente tem oportunidade de colocar a mão e fazer alguma coisa, realizar alguns sonhos, algumas coisas que a gente tem vontade. Nós temos contato com valores do nosso ambiente, né? Valores socioambientais, né? A gente multiplica as boas práticas uma vez que a gente faz arte com as outras pessoas e a gente muda outras pessoas através da arte. A arte nos ajuda no nosso desenvolvimento como ser humano, por exemplo, né? E ajuda na nossa atividade prática do dia a dia. A gente cria contatos com outros artistas, né? Na verdade, o transformar com a arte vai de encontro com a expectativa e a necessidade de cada pessoa. Porque isso é algo muito pessoal, cada um imagina isso de um jeito. O transformar começa com a gente, dentro da gente. E é algo que só faz bem. Por isso que cada um escolhe aquela arte que gosta mais, aquilo que deixa mais feliz. E assim a gente vai se aproximando da gente mesmo e de outras pessoas. Com a arte a gente pode tornar consistente, a gente pode tornar visível, pegável, palpável, até derrubar algumas coisas que a gente nunca imaginava que a gente podia fazer. Ela pode ser essencial para a nossa transformação como pessoa. A arte, ela pode transformar a sua vida e a de outros com o auxílio das suas técnicas, do seu pessoal. E pode ser maravilhoso. Dessa forma, a gente pode entrar em contato com a gente mesmo. Ou com algo que liberta a nossa mente, que às vezes estava travada em alguma coisa, às vezes a gente não pensava muito, às vezes a gente estava meio triste. Então a arte, ela é libertadora. A gente só precisa abrir a nossa mente para os fazeres artísticos, né? E você anda fazendo arte? Você gosta de arte? Vamos comentar na nossa aula, né?
Vamos dar uma olhada agora em mais uma técnica artística, em mais uma coisa bacana que pode nos ajudar a fazer arte, hein? Presta atenção, anota para a gente comentar durante a nossa aula, ok? Muito bem, meus queridos alunos. Eu estou sempre falando com vocês a respeito das máscaras como símbolo do teatro, né? Eu sempre explico a questão da comédia, da tragédia, mas vamos hoje aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, né? Vamos aprender a origem do significado das máscaras do teatro. A origem, como eu já falei, são as máscaras gregas. Elas são o símbolo máximo do teatro, né? Esses acessórios tiveram origem nas festas dionísticas, ou seja, os gregos eles acreditavam em um deus. Os gregos acreditam em deuses. Então, eles homenageavam o deus Dionísio em cultos religiosos, né, de acordo com a crença deles. Então, a primeira vez que se utilizou um figurino e uma máscara foi uma vez que um grego colocou uma máscara e uma roupa representando este deus em um culto religioso. Assim surgiu a primeira encenação teatral. Então, depois dessas festas, que isso se tornou comum, foram incorporados os principais gêneros de peças daquela época, a tragédia e a comédia. Ou seja, as máscaras hoje elas evoluíram passando de artefatos de ritual, de equipamentos de ritual, para itens do teatro. Mas do que eram feitas essas máscaras na época da Grécia Antiga? A máscara teatral grega era confeccionada de materiais como folhas, madeira, argila e couro. Eram feitas de modo que toda a face do ator ficasse coberta, exceto os olhos e a boca. E tinha diversas funções em cena, como, por exemplo, conferir ao ator traços expressivos, acentuados, para que todo o público pudesse assimilar as intenções e o caráter do personagem. Ou seja, como o teatro era a céu aberto e aglomerava muita gente, o público ficava longe do palco. E por isso era necessário evidenciar as características do personagem. Ou seja, usavam as máscaras como uma espécie também de expressão facial, uma vez que, como os teatros estavam muito longe, eles não conseguiam ver. Outra coisa muito interessante é que eles usavam as máscaras também como uma espécie de amplificador das suas expressões. Ou seja, a máscara, além de dar expressão, ela enfatizava aquela emoção que o artista tinha. Quem era o artista? Ele era o mocinho, ele era o bandido, né? Os artefatos, as máscaras, também possuíam um cone, algumas máscaras, né? Que se encaixava na boca, que podia servir como uma espécie de megafone para poder amplificar a voz. A gente não pode dizer com exatidão, né, quem criou o teatro. Né? Nós temos aí a teoria dessa primeira apresentação com Deus Dionísio, mas a gente não pode afirmar. A gente pode acreditar que é uma arte que foi surgindo com o tempo, né? Que foi sofrendo mutações, que é o que acontece com a arte. A arte ela é transformadora. Através de uma coisa, essa coisa foi evoluindo para outra, essa outra coisa foi evoluindo para outra e vai evoluindo e está evoluindo até hoje. O teatro sempre contou com elementos visuais para deixar mais atraente a visão de quem está assistindo. Hoje a gente utiliza muito elementos digitais. Inclusive, não só a arte visual entra no teatro, mas também a música. A música está com cada vez mais qualidade dentro das peças teatrais, ok? Então é muito importante. O teatro ele tem a sua origem e ele está em constante mudança, né? Ele acompanha a evolução da nossa sociedade. Muito bem, meus queridos, é impressionante como a arte atua em vários pontos, né? Como ela realmente é uma extensão da nossa vida, como ela faz parte do nosso cotidiano e como ela muda o nosso estado, né, emocional e como ela agrega
coisas interessantes na nossa caminhada de vida. Muito bem, nossa aula vai chegando ao fim. Gostaria de agradecer a você por ter assistido esse vídeo, lembrando que você anote todas as coisas que você queira falar pertinente à arte para a gente poder discutir nos nossos encontros, hein? Não se esqueçam de fazer arte e se cuidarem, tá? Porque até a própria arte precisa de certos cuidados para poder ser confeccionada, ok? Muito obrigado e tchau, tchau!